Estamos aqui mais uma vez para louvar a Deus e aprender um pouco mais da sua palavra. E queremos agradecer a você que tem assistido nessas 13 dias que passamos aqui. Esse é o 14º. E a vocês que vieram aqui também para aprender a mais a respeito de Deus. E queremos agradecer também a igreja de Clinton, que nos recebeu aqui e nos deu essa oportunidade de trazer esse evento para todo mundo que está assistindo hoje. Estamos contentes porque a 3ABN, mais uma vez, uniu mãos com a Igreja Adventista do Sétimo Dia para pregar o Evangelho, para levar mensagens inspiradoras àqueles que não só vêm aqui a assistir, mas também que estão em casa assistindo. Para nós é um privilégio, é uma oportunidade muito grande de ser usado para honrar, agradecer e trazer a mensagem para todo mundo, como é a nossa mensagem dos 3 anjos, a mensagem de pregação que Jesus está voltando muito em breve. Eu pediria que mais uma vez, vou resumir bem claro aqui. Se você quer 3ABN ou se você quer ajudar a 3ABN, ligue para a estação de cabo e peça para ele colocar a 3ABN Latino na sua estação de cabo. Ou então, se você deseja receber na sua casa, você também pode chamar a 3ABN e pedir por uma parabólica pequena de 36 polegadas e pode assistir a 3ABN Inglês, 3ABN Latino, também a 3ABN Rádio. E como outros canais também adventistas do sétimo dia. Muito obrigado por tudo e queremos agradecer mais uma vez a Igreja de Clinton por nos receber aqui. Você que está nos assistindo de longe, graças a 3ABN, a organização que tem proporcionado esse privilégio para estar ao redor do globo, bem-vindos! E nós agradecemos este poderoso mensageiro de Deus chamado 3ABN, o representante dessa organização, um dos gerentes, é o nosso amigo Moisés Primo, também dedicado ao trabalho de servir a causa do Evangelho através desta organização. Pela graça de Deus, nenhum defeito técnico houve até agora que nos impedisse de ir ao ar até onde você está e servi-lo com o Evangelho. Assim que agradecemos, Moisés, você representando a 3ABN, todo o grupo que está aqui, 10, 12, 15 pessoas envolvidas nesse processo e também o presidente, a direção geral de 3ABN. Muito obrigado. E a vocês que estão conosco aqui no auditório hoje à noite, nós estamos esperando, orando, ter um programa maravilhoso, um tema excepcional, falando sobre o reino dos céus. E é claro, como não somos egoístas, a organização 3ABN nos permite partilhar com você que está lá distante, na sua casa, talvez na igreja, talvez com seu satélite na televisão. De qualquer forma, a bênção que queremos aqui para nós, com alegria, 3ABN está nos permitindo partilhar com você. Hoje à noite nós teremos o conjunto musical, em seguida pastor Luiz Gonçalves, o apresentador e orador deste programa, estará conosco uma vez mais. Nós teremos, no final deste programa, infelizmente não será levado ao ar, nós teremos mais um batismo e estamos contentes por aqueles que se decidiram. Nossas crianças estão tendo um programa especial aqui ao lado, assim que Deus os abençoe. Naor, eu gostaria de perguntar a você, qual é o resultado deste projeto de evangelismo? Teve algum resultado? O resultado que nós buscávamos era ensinar a palavra de Deus, pregar o Evangelho. E nós vimos lágrimas derramadas aqui, gente chorando pelo pecado e abandonando o pecado e dirigindo-se, fazendo compromisso de dirigir-se para o céu. Ontem também nós tivemos a oportunidade de presenciar um batismo muito bonito. E eu gostaria de pedir que a nossa equipe colocasse no ar apenas uns 2 minutos desse batismo, para vocês possam compartilhar em todo mundo qual foi o resultado, alguma parte do resultado desta campanha evangelística aqui. Que Deus os abençoe. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Te batizo em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar todos juntos, vamos pedir ao Senhor. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, obrigado por mais um dia de vida e de saúde. Obrigado por estarmos aqui na Tua presença uma vez mais. E agora estamos nos preparando para recebermos a Tua palavra, recebermos a direção, a orientação segura da profecia que o Senhor mesmo nos deixou. Agradecemos pela presença do Teu Santo Espírito e que Ele nos dirija hoje para que o alimento espiritual venha nutrir a nossa vida e nos preparar para a volta de Jesus. Rogamos por aqueles que estão em casa ou em alguma igreja assistindo, orando comigo nesse instante. Que as Tuas bênçãos estejam sobre cada telespectador, sobre cada internauta e sobre cada pessoa que está aqui nesse auditório. Entregamos os pedidos de oração que estão aqui nessa caixa, e aqueles que chegaram por e-mail também, entregamos todos os pedidos diante do Teu altar. Rogamos agora que derrame sobre nós uma chuva de bênçãos, o derramamento do Espírito Santo sobre esta reunião e sobre a vida espiritual de todos nós, pois viemos aqui hoje buscar o Teu poder, e faremos isso agora, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Podem sentar. Muito obrigado a todos pela presença. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja conosco. Amém? Sejam bem-vindos a mais um encontro, uma conferência profética. E hoje estamos encerrando esta série. É claro que os estudos bíblicos não param e a gente continua estudando a Bíblia todos os dias até o final, até o dia em que Jesus vai voltar. Mas o tema de hoje é um tema muito interessante e antes de anunciar o tema, eu queria saudar a você que está em casa, a você que acompanha pela TV, a você que está acompanhando pela internet. Seja bem-vindo, Deus te abençoe muito nessa noite. E eu espero que você tenha também, juntamente com a gente, um encontro com Jesus, um encontro com a vida. Temos recebido e-mails todos os dias. Eu não consigo citar o nome de todos e não consigo mencionar todos, mas eu tenho aqui e-mails lindíssimos. Pessoas que começaram a guardar o sábado com a gente nesse sábado passado. Pessoas de outros países, de outros estados, de outras cidades. E recebemos aqui o e-mail da Érica. A Érica está pedindo a nossa oração. Estamos orando por você, Érica. Recebemos também da Daniele, recebemos do Davi. O Davi agradece muito por esta série. Recebemos aqui o e-mail do Tomás Coelho. Tomás escreve aqui em espanhol, elogia muito a 3ABN. E recebemos aqui também da Gabriela. A Gabriela pede as nossas orações e pede pela sua família também. Existem e-mails lindíssimos aqui que revelam o quão importante está sendo essa transmissão, essa mensagem levada ao ar pela televisão, pela 3ABN. Deus seja louvado por isso e nos alegramos muito porque você está sendo abençoado, por estar sendo abençoado por esta programação. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, uma caneta, um papel, você que está em casa também, para acompanhar e anotar tudo que vamos estudar nesta noite. E vamos já mostrar aqui para você o tema de hoje. O tema de hoje é justamente a volta de Jesus. A volta de Jesus. Na verdade, vamos falar sobre o grande livramento e que tem a ver com a volta do Senhor Jesus a esta terra. Queridos irmãos, Jesus vai voltar, sim ou não? Sim? Você crê de todo o seu coração? Quem crê que Jesus vai voltar, levante a mão. Repita comigo, diga: eu creio que Jesus em breve voltará. Amém? Agora, quem disse que Jesus vai voltar? Quem prometeu que ele vai voltar? Ele prometeu? E quando ele promete, ele cumpre? Jesus sempre cumpre o que promete. A Bíblia menciona só uma vez que Jesus prometeu que vai voltar? Não. Sabe quantas vezes nós encontramos na Bíblia citações bem claras sobre a volta de Jesus? Aproximadamente 2.500 vezes. Dizendo que Jesus em breve voltará. Mas falar sobre a volta de Jesus hoje está se tornando algo tão complicado quanto falar do dilúvio no tempo de Noé. Porque na época de Noé não chovia, não havia chovido ainda. E quando Noé disse que viria um dilúvio, que seria uma chuva torrencial, uma chuva forte durante muitos dias, as pessoas não acreditaram e até zombaram dele. E Noé estava pregando uma coisa, uma mensagem que era, humanamente falando, uma coisa desconhecida. E até, humanamente falando, impossível. E as pessoas não acreditaram em Noé. E Noé pregou, construiu a arca, fez tudo o que podia fazer, e as pessoas continuaram zombando dele. Até o dia em que Noé entrou na arca, fechou a arca
pelo lado de dentro e o anjo veio e fechou pelo lado de fora. Depois de uma semana começou a chover. E aquelas pessoas que não acreditaram começaram a desesperar-se e correram e bateram a porta da arca. Noé, Noé, abra a porta, Noé. Agora a gente acredita, Noé. Estamos vendo a chuva, abra a porta. E Noé, mesmo que quisesse abrir, não poderia mais abrir, porque Deus fechou pelo lado de fora. Como nós estudamos ontem, quando Deus fecha, ninguém abre, e quando Ele abre, ninguém fecha. Assim, aquelas pessoas morreram, e infelizmente, felizmente, apenas 8 pessoas se salvaram, mas infelizmente que foram somente 8, poderiam ser muito mais. Infelizmente, apenas 8. Por que apenas 8? Porque as pessoas não acreditaram no que Noé estava pregando. Hoje eu vou pregar sobre um acontecimento que as pessoas sentem que vai acontecer, mas na verdade as pessoas não acreditam piamente que isso vai acontecer. E uma coisa que me preocupa é que até pessoas evangélicas, pessoas cristãs que sabem que Jesus vai voltar, têm lá suas dúvidas no íntimo do coração. Uma vez alguém disse: pastor, eu abandonei a igreja. Eu abandonei a minha fé e não quero mais saber de igreja, nem de Bíblia, nem de religião. Eu disse: por quê? Porque quando eu aceitei Jesus e vim para a igreja, alguém me disse: Jesus vai voltar logo, hein? E daqui uns 10 anos, eu acho que ele já vai voltar, e daqui 10 anos nós já estaremos no céu. A pessoa diz: então eu vim, porque 10 anos é um bom tempo, eu poderia me preparar. E eu vim, já faz 20 anos que eu estou na igreja, e Jesus não voltou ainda, então eu vou abandonar a igreja. E abandonou. Eu disse: irmão, é melhor o senhor abandonar mesmo, porque do seu jeito, é melhor o senhor ficar fora mesmo. E ele tomou um susto, porque eu falei duro com ele. O que eu queria dizer a ele, e digo a todos nessa noite, é que nós devemos servir a Deus independentemente do dia e da hora que Ele vai voltar, mas com a certeza de que Ele vai voltar. Jesus prometeu voltar e nós cremos que Ele vai voltar. Só que as pessoas têm confusões sobre isso. Há pessoas que creem que a volta de Jesus vai ser secreta. Tem gente que pensa que Jesus não vai ser visto e que de repente as pessoas vão desaparecer. Ou seja, alguém está dirigindo o seu carro na autoestrada e de repente tem um arrebatamento secreto e a pessoa desaparece, o motorista sumiu. E alguém diz: cadê o motorista? Bom, ele foi arrebatado. E agora? E agora o carro está desgovernado. Outra pessoa diz o seguinte, que o arrebatamento vai ser secreto, de tal maneira que no Brasil tem um adesivo que eles colocam nos carros. O adesivo diz assim: em caso de arrebatamento, este carro estará desgovernado. Fizeram um filme chamado Deixados para Trás. Alguém já viu esse filme? Deixados para Trás. E nesse filme tem uma cena muito curiosa. A igreja inteira foi arrebatada e o pastor ficou. E eu pensei: que coisa horrível. E o pastor ficou sozinho. Cadê minha igreja? Foi todo mundo para o céu. E o senhor, ele não foi. Isso é engraçado, mas é triste, não é? É preocupante, vocês não acham? Irmãos, na verdade, as pessoas têm problemas para entender a volta de Jesus. Um outro movimento religioso diz que Jesus, ele não vai voltar. Jesus já voltou, já faz tempo, ele está aí no meio da gente. Jesus já voltou, não haverá uma volta visível de Jesus. Outras pessoas têm problemas para associar uma coisa com a outra, porque algumas pessoas pregam assim, um grande movimento religioso prega o seguinte, que a pessoa quando morre, se ela foi boa, vai para o céu. Assim que morre, morreu, é boa, vai para o céu. Se for ruim, morreu, vai para o inferno direto. Se for mais ou menos, morreu, vai para o purgatório e dependendo das orações, das rezas e das celebrações, quem sabe pode sair do purgatório e ir para o céu. As pessoas creem assim, bom vai para o céu, ruim vai para o inferno, mais ou menos vai para o purgatório. Só que esse mesmo movimento religioso tem uma oração que diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e continua a reza, e no final diz que Jesus está à direita do Pai, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Veja, se Jesus está à direita do Pai e há de vir julgar os vivos e os mortos, como isto se cada um que morre já vai para o seu devido lugar? Se o bom morre, vai para o céu, se o ruim morre, vai para o inferno, se o mais ou menos morre, vai para o purgatório, por que Jesus há de vir para julgar os vivos e os mortos? Não precisa nem vir, é só matar todo mundo e cada um já vai para o seu devido lugar. Então, esse tema da volta de Jesus parece ser um tema tão simples, mas ao mesmo tempo é um dos temas mais importantes e mais complicados, porque Satanás quer confundir a cabeça das pessoas sobre isso. Então nós vamos ver isso na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Abra em Apocalipse 1.
Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Esse é um texto muito importante. Apocalipse 1, verso 7 diz assim, vamos ler. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Esse texto é claro, ele diz que Jesus vem com as nuvens e todo olho verá. Primeira coisa que devemos entender, Jesus vem realmente nas nuvens, dos céus. Mas quando diz a Bíblia, todo olho verá, é preciso entender, todo olho verá. E quem já morreu, que já não tem mais olhos? Porque já foi destruído, e o seu corpo já foi consumido pela terra. Então, e aí, os mortos verão ou não? Bom, se todo olho verá, só pode ver quem tem olhos, e os mortos já não podem ver mais. Apenas as pessoas que morreram em Cristo, as pessoas que morreram firmes na fé, que morreram fiéis a Jesus, estas pessoas ressuscitarão para ver Jesus e subirão com ele para os céus. Mas aqueles que morreram longe de Cristo, perdidos, afastados de Jesus, esses não verão Jesus voltar. Os ímpios que estiverem vivos verão, mas morrerão imediatamente. Quando diz a Bíblia, todo olho verá, é claro, aqueles que estiverem vivos, porque aqueles que estiverem mortos, somente os justos que irão ressuscitar para ver. Os que não são justos não ressuscitarão na volta de Jesus, somente 1000 anos depois. Então diz a Bíblia, todo olho verá, entende? E uma coisa muito importante, não é olho da fé, não é olho espiritual, porque tem gente que diz, não, Jesus vai vir, é secreto, só vai ver pela fé. Não é pela fé, é com esse olho aqui, esse. É o olho físico. Todo olho verá. Se você estiver vivo, vai ver Jesus voltar. Amém, irmãos? Agora, ver Jesus voltar é muito importante, mas mais importante do que vê-lo voltar é subir com ele para os céus. Uma vez eu estava lá em Hortolândia, São Paulo, Brasil, e ali tem um colégio adventista chamado IASP. Alguém conhece o IASP? Ok, o IASP. E uma senhora de mais ou menos uns 60, 70 anos se aproximou de mim e quis fazer uma brincadeira comigo, mas eu pensei que fosse sério, porque uma senhora de uns 60, 70 anos, você quando conversa, imagina que vai conversar uma coisa séria. E ela chegou para mim e disse, pastor, você é o pastor Luiz Gonçalves? Sim, sou eu. Você que prega do Apocalipse? Também eu prego. E ela diz, e eu posso te fazer uma pergunta, pastor? Claro, irmã, pode fazer. E olha a pergunta que ela me fez. Pastor, Jesus vai voltar? Sim, irmã, ele vai voltar. E pastor, quando Jesus voltar, você vai ficar triste ou vai ficar feliz? Falei, irmã, essa pergunta é muito fácil. Quando Jesus voltar, eu vou ficar muito feliz. Ela olhou para mim e disse, ah é? Então fica, porque eu vou subir com ele. Uma senhora dessa idade, eu pensei que fosse falar uma coisa assim, muito séria, mas ela me pegou. E eu olhei para a cara dela e pensei, não acredito, irmã, que a senhora está fazendo isso comigo. Ela perguntou, você vai ficar feliz ou vai ficar triste? Eu disse, vou ficar feliz. Ela disse, não fica, pastor, feliz, Davi, fica, que eu vou subir com Jesus. E eu aprendi uma lição, a gente tem que prestar atenção no que falam. Aí ela se empolgou, olhou para mim e falou, posso fazer outra, pastor? Eu falei, pode, irmã, vai, faz. E ela então me disse, pastor, para onde a pessoa vai depois que morre? Falei, irmã, essa é fácil, vai para o cemitério. E ela novamente me pegou e disse, não, quem morre não anda, como é que vai? Não vai. Morreu, alguém tem que levar. E assim nós nos divertimos depois. Eu dei muita risada com ela, mas aprendi uma lição. Uma lição aprendi muito importante. Quando Jesus voltar, você não vai ficar nem feliz nem triste. Você vai subir com ele para o céu. Amém, irmãos? Amém. Olha, essa foi boa, aprendi mesmo. Mas a Bíblia diz que Jesus vem com as nuvens e todo olho verá. E nós queremos ver, e não somente ver, queremos o quê? Queremos subir com ele para o reino dos céus. Mas a palavra de Deus tem mais. Jesus mesmo prometeu que iria voltar. Abra em João 14. Evangelho de João, capítulo 14. Essa é uma passagem super conhecida. João 14, de 1 a 3. Vamos ler. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Até aí.
essa passagem é tão conhecida, mas pouco compreendida. Quer ver? Vamos fazer aqui como diz na gíria dos jovens, um jogo rápido. Tá bom? Um jogo rápido. Vamos ver com você, aqui com você que está em casa. Jesus disse, na casa de meu pai, o que tem? Há muitas moradas. Não disse que existem muitas moradas? Diz ou não diz? Então as moradas já existem. Ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Então ele está dizendo que já existem moradas. Só que na frase seguinte ele diz, eu vou preparar-vos lugar. Não é contraditório isso? Se ele diz que na casa do pai já tem moradas, por que vai preparar lugar? Já não está preparado? Pensa nisso. Jesus está construindo casas lá em cima para a gente? Foi construir um condomínio fechado para nós? Foi preparar, que morada ele foi preparar? Já não está preparado? A Bíblia diz assim que quando chegar o momento final, conforme estudamos ontem, Jesus vai dizer para os que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ué, não está preparado desde a fundação do mundo? Está, e por que ele diz, vou preparar lugar? É curioso isso, não é? Sabe, esses 3 versículos são muito profundos. Mas eu quero responder essa pergunta dizendo o seguinte. Quando Jesus diz, eu vou preparar-vos lugar, sabe o que ele estava dizendo, em outras palavras? Ele iria interceder por cada um de nós. E a intercessão de Jesus por cada um de nós é o que ele disse, preparar-vos lugar. Porque não adianta nada ter um novo céu, uma nova terra, casas maravilhosas, se nós não estivermos preparados. Porque não se põe remendo novo em pano velho, nem remendo velho em pano novo. Não se pode ter uma nova terra e gente com coração velho. Tem que ter um coração novo para habitar a nova terra. Por isso ele foi interceder por nós, preparar um lugar para cada um de nós. Amém? É isso que diz o texto. E Jesus disse, quando tudo estiver preparado, eu virei, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É por isso que nós somos adventistas, porque cremos que Jesus em breve vai voltar. Cremos no advento dele, então somos adventistas por essa fé. Vamos ler mais um texto da Bíblia Sagrada. Abra a Bíblia em São Mateus capítulo 24. São Mateus 24, verso 3. Esse versículo tem uma pergunta. Na verdade são 2 perguntas em um versículo só. Capítulo 24, verso 3 diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Até aí. Irmãos, a pergunta é muito interessante. Senhor, quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Aí nós temos 2 perguntas em uma só. Primeiro, quando sucederão estas coisas? E segundo, que sinal haverá? Então aí eles estão perguntando, na verdade, quando Jesus iria voltar e quais seriam os sinais de que isso estaria perto ou longe. Entende? Então Jesus começou a responder as perguntas deles. E quando você vê 1 João 2, verso 8, Jesus já deixa bem claro: filhinhos, já é a última hora. Então, quando ele pergunta os sinais, quando os discípulos perguntam sobre os sinais, Jesus já deixa bem claro que nós estamos vivendo a última hora. E essa é uma linguagem figurativa para mostrar, sabe o quê? Mostrar que nós estamos nos últimos momentos da história. Por isso ele diz: filhinhos, já é a última hora. E aí Jesus diz: e vocês vão ouvir falar do que mesmo? De guerras. De guerras. Estamos ouvindo falar de guerras? Sim ou não? Sim. É sinal de que Jesus vai voltar? É sinal. Então diz a Bíblia: vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras. E Jesus disse mais: haverá fomes. Haverá fomes. Quantas pessoas morrem de fome? Quantas pessoas estão passando fome? Sim.
Jesus disse: vocês vão ouvir falar de guerras e haverá fomes. Jesus também falou sobre os terremotos. E a cada ano temos cerca de 6.000 grandes terremotos a mais no mundo. Nos últimos 90 anos ocorreram cerca de 1,5 milhão de terremotos. Jesus foi respondendo a pergunta foi: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus começa a responder. Ele fala dos problemas, ele fala das guerras, ele fala da fome, ele fala do terremoto, e Jesus vai falando de outras coisas, como por exemplo, os falsos profetas. Esse aí está de terno e gravata. Os falsos profetas. Sabe, irmãos, Jesus disse: tomai cuidado com os falsos profetas, que eles se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E Jesus disse: os falsos profetas também fariam grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Jesus também disse que haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas. E esses sinais já têm se cumprido. Por exemplo, o sol e a lua. O sol escureceu e a lua apareceu vermelha como sangue no dia 19 de maio de 1780. E a lua, e as estrelas caíram do céu. Em grande quantidade, estrelas cadentes, meteoritos. E caíram no dia 13 de novembro de 1833. Jesus falou mais sinais. Ele disse claramente: vocês vão ouvir falar disso, daquilo. Veja, mas o ato culminante do engano é que o próprio Satanás tentará personificar Cristo. Nós falaremos sobre isso um pouquinho mais. Jesus disse: vocês ouvirão falar de problemas e problemas e problemas no mundo. Parece que quanto mais coisa ruim acontece, mais perto estamos da volta de Jesus. E alguém uma vez me perguntou: pastor, por que só coisa ruim são sinais da volta de Cristo? Não tem coisa boa para ser sinal também? Tem coisa boa. Uma coisa boa que é sinal da volta de Cristo é o que está acontecendo aqui. A sua presença aqui, a transmissão desse sermão, desses estudos pela TV, isto tem sido um sinal da volta de Jesus. Foi Jesus Cristo quem disse que o Evangelho seria pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Abra sua Bíblia em São Mateus capítulo 24, já está aberta, não é? E vamos ler os versículos 30 e 31. Mateus 24, 30 e 31, diz assim: então aparecerá no céu... perdão, eu falei errado, é 24, 36, perdão, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente quem? O Pai. Bom, vamos já então emendar e ler o verso 30 e o 31, ok? Verso 30 e 31 do mesmo livro, mesmo capítulo, diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Bom, a Bíblia diz que Jesus vai aparecer nas nuvens e que virá com poder e muita glória. Eu estava pensando nisso esses dias. Você já tentou olhar para o céu quando o sol está brilhando fortemente? A gente consegue olhar para o céu, mas não consegue olhar fixamente para o sol, porque se fizermos isso, ficaremos cegos. Mas vejam, o sol foi criado por Jesus. Então, se o sol brilha tanto como nós podemos ver, imagine o Criador do sol. Se o sol é um espetáculo à parte, imagine o Criador do sol aparecendo nas nuvens dos céus. A Bíblia diz que Jesus virá com poder e muita glória.
A Bíblia diz que Jesus vai voltar, sim, Ele vai voltar. Os sinais estão aí, estão se cumprindo todos os dias. Mas lembre-se, o dia que Jesus vai voltar, o dia desse espetáculo maravilhoso, o dia em que Ele vai aparecer nas nuvens dos céus, ninguém sabe. Guilherme Miller, ou William Miller, tentou marcar aí um período para a volta de Jesus. E outras pessoas com ele marcaram até dia, hora e mês e ano. Vocês sabem, era para 1844, mas Jesus não veio. Depois outro grupo tentou marcar para 1875 e também Jesus não veio. Depois a Sociedade Torre de Vigia marcou para 1914. Jesus também não veio, pelo contrário, houve a Primeira Guerra Mundial. E depois Nostradamus e o Padre Cício do Juazeiro do Norte começaram a dizer o seguinte: 1000 chegará e de 2000 não passará. Já passamos, estamos em 2006 e também Jesus não veio. As pessoas podem marcar datas, e já tem outras datas marcadas, viu? Outras. Só que a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora. E por que Jesus não marcou o dia e a hora da sua volta? Por algumas razões. Aliás, existem 3 coisas que nós não sabemos o dia, nem a hora, nem o mês, nem o ano. A primeira coisa, o dia que a pessoa vai morrer. O dia que nós vamos morrer, nós não sabemos. Deus não revelou. Segundo, o dia em que a porta da graça irá se fechar. Deus também não revelou. Ninguém sabe. E terceiro, o dia da volta de Jesus também não foi revelado. E por que não revelou? Será que Deus foi sábio em não revelar? Claro que foi. Porque se as pessoas soubessem o dia que Jesus vai voltar e o dia que vai morrer, então muitas pessoas iriam aprontar bastante, e quando chegasse pertinho daquela data, a pessoa pararia de aprontar e correria para se preparar. E o preparo não seria verdadeiro, seria falso. Deus não quer que ninguém se prepare por medo, no desespero, na angústia, tenho pouco tempo, tenho que correr. Não, Jesus quer que nós sirvamos a Ele por amor e não por medo, amém, irmãos? Por isso, Jesus Cristo chama cada um de nós para servi-lo dia a dia, e nós temos que estar preparados espiritualmente, como se Jesus fosse voltar quando? Hoje. Agora, materialmente, você pode trabalhar, tocar sua vida normalmente, sua vida particular, seus trabalhos, seus estudos, seus planos. Você não precisa parar suas atividades, mas lembre-se, espiritualmente tem que estar preparado como se ele fosse voltar hoje. O dia e a hora da sua volta, diz a Bíblia Sagrada, ninguém sabe. A pergunta é, como Jesus vai voltar? Então agora eu queria que você prestasse atenção nisso que está aparecendo na sua televisão. Jesus virá em corpo visível. Ele virá nas nuvens do céu, todo olho verá. Ele virá com todos os anjos. Jesus não vai pisar na terra, e virá com poder e grande glória. Viu como Jesus vai voltar? E tem mais, veja mais detalhes sobre a volta de Jesus. Mais frases interessantes, por exemplo, essa daqui, ó. Jesus virá para buscar aqueles que o aceitarem como Salvador pessoal. A pergunta é, para que ele vai voltar? Para buscar aqueles que se prepararam, para prender Satanás por 1000 anos, para dar fim ao sofrimento das pessoas e para estabelecer o seu reino eterno. Que bênção maravilhosa! E mais, veja mais, Jesus virá, e a pergunta é, o que acontecerá? Primeiro, quando Jesus aparecer lá, os ímpios vivos morrerão, os justos mortos ressuscitam, os justos vivos e com os mortos que ressuscitarem serão transformados e arrebatados para os céus. Haverá ressurreição então dos que morreram em Cristo. Tudo que há na terra será destruído e a terra ficará vazia e escura durante 1000 anos. Isso é um resumo daquilo que vai acontecer. Mas vamos tentar mostrar mais uma, para você acompanhar comigo os detalhes sobre a volta de Jesus. Vamos então agora para um texto importantíssimo. Abra em Apocalipse 14, verso 14. Esse texto, na minha opinião, é um dos mais lindos quando fala sobre
a volta de Jesus. Apocalipse 14, verso 14. Vamos ler, diz assim a palavra de Deus. Olhei, João teve essa visão e ele diz: olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Aí nós encontramos uma descrição muito linda da volta de Jesus. Diz a Bíblia: olhei e eis uma nuvem branca. Senhores, um pouco antes de Jesus voltar, cairão as 7 últimas pragas, conforme mencionei ontem. Na 7ª praga haverá uma mudança no clima da terra. As nuvens escuras tomarão conta de todo o céu. As nuvens chocar-se-ão uma na outra. Haverá um clima de uma grande tempestade, mas não é para chuva. E em meio à escuridão de todo o céu, o povo de Deus que estará fugido das perseguições, olhará aos céus, para os céus, e verá uma nuvenzinha, como diz aqui Apocalipse 14, verso 14, eis uma nuvem branca, uma nuvenzinha pequena, do tamanho da metade da mão de um homem. Os cristãos estarão atentos, olhando para os céus, e de repente aquela nuvem que brilha em meio a todas as nuvens escuras, os cristãos percebem que aquela nuvem é a nuvem, na verdade é uma nuvem diferente. Os ímpios olham, mas não entendem o que está acontecendo. Os cristãos olham e percebem que não é uma nuvem qualquer, e essa nuvem vem se aproximando da terra, se aproximando, e ela vem crescendo, e à medida que se aproxima, as pessoas percebem que não é uma nuvem comum, mas é uma nuvem de anjos. E em meio ou no meio dessa nuvem terá uma pessoa sentada, diz a Bíblia, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Esta é uma linguagem simbólica. A foice simboliza que Jesus vem fazer uma colheita, vem buscar o seu povo. E essa coroa na cabeça representa que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então Jesus virá nas nuvens, é como diz Apocalipse: olhei e eis uma nuvem branca. Jesus virá exatamente como está escrito aqui. Vamos dar uma olhadinha juntos aqui em alguns slides. Vejam esta cena. Aquela é a nuvem, Jesus ali no meio, milhões e milhões de anjos tocando trombetas, e Jesus vindo, marchando sobre as nuvens em direção à terra. Dia 4 de julho, vocês viram aquele foguete que eles soltaram, que eles mandaram para o espaço? E aquilo foi impressionante, as pessoas ficavam emocionadas. E aquela fumaça, aquele negócio tremia, o chão tremia enquanto aquilo subia. Eu fiquei pensando, se os homens são capazes de fazer isso, imagine a volta de Jesus. E tem mais, dá uma olhadinha nesta outra cena. Quando Jesus voltar, as pessoas que morreram em Cristo ressuscitarão. Veja essa cena quando a mamãe vai reencontrar o seu filhinho. Quando as famílias irão se reencontrar, porque a morte separou, e agora a volta de Jesus traz a bendita esperança de novo. Imagina quando o anjo pegar o seu filho que um dia faleceu e entregar nos seus braços, e você poder ir para o céu com ele. A Bíblia diz que vai ser assim. Eu quero terminar lendo o último texto de hoje. Apocalipse capítulo 21. Versículos de 1 a 7, esse é um texto muito importante. Abra sua Bíblia e vamos ler. Diz assim a palavra de Deus, de 1 a 7. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras.
E disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. E o verso 8 diz: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Por favor, olhem para mim aqui um pouquinho. Olhem no meu rosto. Você que está lá atrás, levante a sua cabeça e olhe para cá. Você que está em casa também. Eu quero dizer que Jesus vai voltar em breve, amém? Se você acredita, Ele vai voltar. Mas se você não acredita, Ele vai voltar. Se você se preparar, Ele virá. E se você não se preparar, Ele virá do mesmo jeito. Se você aceitou o batismo, amém, Ele virá. Mas se você também não quer ser batizado, Ele virá do mesmo jeito. Se você é uma pessoa que faz a vontade de Deus ou não faz, isso não altera nada. Jesus vai voltar. Se você é o patrão ou o empregado, não altera nada. Jesus vai voltar. Ou seja, irmãos, eu queria que vocês entendessem, você que está em casa também, que a volta de Jesus é uma profecia incondicional. Quando eu falo incondicional, eu quero dizer, tem que pregar o evangelho? Tem, essa é a condição. Mas se você não pregar, as pedras pregarão. E se você crê ou não, Ele vai voltar. E Jesus está perto de voltar. Por isso você não deve ir embora hoje. E não devemos terminar esse seminário sem fazer um pacto com Deus. Um pacto de seguir a verdade, de aceitar Jesus no coração. O pacto de se preparar para a volta de Jesus. E eu quero colocar para você 5 coisas que você pode fazer para estar prontinho para a volta de Jesus. Número 1, estudar a Bíblia todos os dias com muita oração. Número 2, aceitar Jesus como Salvador pessoal. Número 3, guardar os 10 mandamentos pela graça de Deus. Número 4, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na igreja verdadeira, não na falsa. E número 5, depois do batismo, permanecer fiel até a morte ou até a volta de Jesus. É isso. Quantos de vocês desejam estar preparados para esse dia? Quantos de vocês precisam estar preparados? Quantos querem estar preparados? Vocês desejam isso? Quem deseja, fica em pé. Levante-se agora. Você que está em casa, você deseja estar preparado para esse dia? Você que está me vendo pela TV, pela internet, quer estar pronto para esse grande dia? Então, por favor, abra o seu coração para Jesus hoje. Eu quero chamar aqui à frente a Luciana e o seu marido. Por favor, falei certo o seu nome? Luciana e o seu marido. A Jussara também. Jussara, vocês 3. Eu gostaria que a Georgette encaminhasse os três até aqui o palco, por favor. E eu queria também convidar para vir aqui o Luiz, meu amigo, para vir também aqui à frente. Ontem nós tivemos aqui um lindo batismo, como você que está em casa viu hoje uma pequena parte. E ontem, quando eu preguei sobre o fechamento da porta da graça, essas 3 pessoas ficaram sensibilizadas, abriram o coração e queriam que o batismo fosse feito ontem ainda, às 11 da noite. Mas o pastor Naor Mukiut e eu conversamos, não dava ontem à noite. Pastor Naor Mukiut, o senhor pode vir aqui também, por favor. E então nós conversamos e oramos juntos. Vocês 3 podem vir aqui ao meu lado. E pensamos, bom, amanhã vai ser a última reunião, o que vamos fazer com essas 3 pessoas? Pode ficar aqui do meu lado, por favor. E então nós oramos a Deus e conversamos com algumas pessoas e decidimos fazer o batismo dessas 3 pessoas daqui a pouco. Nós vamos terminar aqui a programação. Você que está em casa, nós vamos sair do ar e vamos sair desse auditório, vamos para uma outra igreja aqui perto. Já está tudo preparado e vamos fazer o batismo dessas pessoas. Luciana, você aceitou Jesus como seu Salvador? Sim.
Esse sorriso diz que você está muito feliz por isso. Muito, estou muito feliz, muito. Está prontinha para o batismo daqui a pouco? Prontinha. Amém, irmãos? Aqui está o seu marido. Tudo bom, Renan? Está feliz, Renan? Muito, muito mesmo. O batismo vai te ajudar no preparo para a volta de Jesus. E é isso que você quer de todo o seu coração? Com certeza. Eu fui tocar de coração e não podia deixar passar essa oportunidade, não. Amém, irmãos? E a Jussara, aquela que entregou o cigarro, vocês lembram? Aquela que entregou o cigarro, agora está entregando o coração. Amém? Deus seja louvado. Jussara, um passo à frente. Está feliz por isso, Jussara? Sim, estou feliz. Muito feliz? Muito feliz. Ontem à noite conversamos em particular. Deus já enxugou suas lágrimas e vai te abençoar mais hoje no seu batismo, amém? Amém, amém, é verdade. Deus seja louvado. O Luiz, agora eu vou pedir que vocês, o Luiz está aqui, ele vai cantar um belíssimo hino. Durante esse hino, se mais pessoas querem se preparar para um futuro batismo, poderá vir aqui à frente, porque Jesus disse: falta você se preparar. Ouça. O túmulo está vazio. Maria logo percebeu. Aquele que ali dormia, do sono eterno reviveu. Um anjo poderoso seu nome chamou, das cadeias da morte o libertou. Ao terceiro dia a promessa se cumpriu, e logo depois ao céu subiu. Viagem majestosa ele começou, foi passando pelos mundos que ele mesmo criou. Foi saudado como rei, aclamado como herói, pois na guerra contra o mal saiu-se vencedor. Chega diante de seu Pai e do coro angelical, numa festa preparada, ele diz: eu não posso celebrar, ainda falta um pouco mais. Muitos filhos tão queridos estão longe do lar, e comigo à mesa necessitam estar. Ainda falta você se entregar, ainda falta você o aceitar, pois não foram em vão aqueles cravos nas mãos. Não, não, não. Falta você se decidir. Falta você não resistir. Há tanto amor ao seu Senhor. A festa está preparada, mas falta você. A festa está preparada,
só falta você.